Ora então, olá, bem-vindos a mais um Washington Fora de Horas, nesta terça-feira que amanheceu de sol e com a temperatura a subir rapidamente aqui na área de Washington. Hoje é 29 de junho de 2021, estamos a chegar ao final do mês 6 do ano, mês de junho, já vamos a meio deste ano de 2021 e o mundo continua a ser marcado pela pandemia do Covid-19 e das suas variantes. Nesta emissão, nesta Washington Fora de Horas, vamos hoje falar de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Teremos também notícias do encontro na Europa, na Itália, em que se fala de facto de multilateralismo após a pandemia, e temos também, sem precedentes, uma decisão na África do Sul que envia o ex-presidente Jacob Zuma para a prisão, e é exatamente com essa notícia que nós decidimos começar nesta terça-feira, contrariamente ao que costumamos fazer, em que começamos com a África lusófona. Na África do Sul, numa decisão considerada histórica, o Tribunal Constitucional sentenciou nesta terça-feira o ex-presidente Jacob Zuma a uma pena de 15 meses de prisão por desrespeito ao tribunal, depois dele se ter recusado a comparecer perante os investigadores do caso de corrupção contra ele. Zuma tem 5 dias para se entregar, de outra forma a polícia será obrigada a prendê-lo e a levá-lo para a prisão. A decisão estabelece um precedente para a África do Sul e é também uma referência para todo o continente africano ao prender um antigo chefe de Estado por não responder a uma investigação de corrupção. O juiz do Tribunal Constitucional, Cici Campepe, disse que Zuma era culpado de desprezo pelo tribunal e recordou: nenhuma pessoa está acima da lei. Zuma, de 79 anos, é acusado de permitir a pilhagem dos cofres de Estado durante a sua governação de quase 9 anos, que terminou em fevereiro de 2018, quando o ANC, no poder, o obrigou a demitir-se. O painel da corrupção, que investiga a corrupção, deparou-se com anos de resistência por parte de Zuma, que ignorou vários convites para aparecer perante o painel, incluindo uma ordem do próprio Tribunal Constitucional em janeiro último, e em alguns casos citou razões médicas ou preparativos para outro julgamento por corrupção. A sua atitude levou então o presidente da Comissão a pedir ao Tribunal Constitucional para intervir por desrespeito a decisões judiciais. E vamos agora falar relativamente a Moçambique, e isto porque a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, aprovou um orçamento de 12 milhões de dólares para o envio para Moçambique da força que vai ajudar o país na luta contra os insurgentes em Cabo Delgado. Segundo o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, o dinheiro está subdividido em rubricas, fontes de financiamento e virá de um fundo de contingência e contribuições dos Estados-membros, que também deverão contribuir entre si com 7 milhões de dólares. As contribuições devem ser dadas até 9 de julho, portanto, daqui a poucos dias. O chefe da diplomacia angolana reiterou que tanto ele como os seus colegas, bem como toda a SADC, têm a consciência de que a região está sob ameaça com a crise em Moçambique e todos nós, disse ele, temos que responder prontamente a esta ameaça que nós conhecemos na África Austral. Nos próximos dias estão previstas reuniões das comissões técnicas que darão corpo à proposta final de intervenção. A decisão do envio da força foi tomada na cimeira dos chefes de Estado e do governo da SADC, que teve lugar no passado dia 23 de junho em Maputo. A intervenção visa ajudar as forças de segurança e defesa de Moçambique a combater os insurgentes que, desde outubro de 2017, provocaram mais de 2.000 mortes e mais de 700.000 deslocados com as suas ações contra aldeias e vilas na província de Cabo Delgado. Entretanto, os ministros dos negócios estrangeiros dos 83 países que integram a coligação global contra o Estado Islâmico manifestaram-se preocupados com a presença cada vez maior de afiliados e redes do denominado Estado Islâmico na África subsaariana, que, segundo eles, ameaçam a segurança e a estabilidade. Numa reunião que teve lugar em Roma, na Itália, os ministros destacaram a situação em Moçambique e na região do Sahel
e garantir o seu apoio à luta contra o terrorismo. Sob proposta do chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio, a conferência decidiu criar um grupo de trabalho para combater o movimento jihadista na África subsaariana, com a tarefa, numa primeira fase, de identificar as ameaças na região. Entretanto, o movimento académico da Universidade Politécnica de Moçambique entregou em Maputo um donativo constituído por produtos não perecíveis e diverso vestuário ao Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, destinado a assistir aqueles que foram impactados com os ataques terroristas e as calamidades na província de Cabo Delgado, segundo o jornal Verdade. Ainda de Moçambique, a taxa de criminalidade desceu de 61 para 55 crimes por cada 100 mil habitantes de 2019 para 2020, isto de acordo com estatísticas do Instituto Nacional de Estatísticas de Moçambique. Os dados baseiam-se em inquéritos mensais aos comandos provinciais da polícia e não refletem os conflitos armados que assolam distritos do norte e centro do país. O total de crimes registrados desceu de 17.993 para 16.624, sendo a larga maioria participados na região de Maputo. Em Cabo Delgado, Sofala e Manica, onde se registram conflitos armados, os comandos provinciais registraram menos de 2 crimes por cada 100 mil habitantes. E antes de passarmos a Angola, gostaria de deixar aqui uma pergunta aos nossos amigos internautas. O que é que acham da decisão de enviar o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma para a prisão durante 15 meses por desrespeito ou desacato a decisões judiciais? E as decisões judiciais era que ele comparecesse perante o painel que está a investigar casos de corrupção durante a sua governação de quase 9 anos, que deixou a África do Sul num rebuliço e numa situação do que se chama captura do Estado, envolvendo os famosos irmãos Gupta. Portanto, gostaríamos de saber o que é que vocês pensam. Acham que isto é um tipo de decisão considerada histórica na África do Sul, que também pode ser histórica em termos do próprio continente africano? O que é que acham? Acham que isto é uma decisão justa? Acham que isto poderia ser aplicado em qualquer país do mundo? Por exemplo, nos nossos países? Digam-nos o que é que acham, o que é que pensam. E antes de passarmos a notícias de Angola, de dar aqui os bem-vindos por estarem connosco ao Mamad Iqbal Daoud, sempre desde Climane, Moçambique. Olá, Mamad, como vai? Moçambique, como vai, Climane? Temos também a Francine Santos. Francine, já agora diga-me, que eu não me recordo onde é que está. Temos também connosco Isapamuti, não, ele escreve com o teclado cirílico da Rússia, onde ele está. Ele é um moçambicano e eu não consigo ler o nome dele com o cirílico. Peço desculpa, não chego lá ainda tanto. Maria Amélia Gouveia Veloso envia-nos as boas tardes desde o Mediterrâneo, a zona no Mediterrâneo. Temos também connosco o Vítor Papi, está a partir de Maputo, Moçambique. E temos também connosco o nosso amigo guineense que assiste a partir do Senegal, Dakar, o Alarba Nhamajo. Bem-vindos a vocês. Não se esqueçam, estamos aqui todos os dias 30 minutos para vos trazer notícias do mundo, claro, com destaque para a África lusófona. Angola, a 4 ativistas sociais acusados de crime de injúria à autoridade começaram a ser julgados no Tribunal da Comarca de Lubango. O julgamento começou ontem, segunda-feira, e o queixoso é o deputado do MPLA e antigo governador João Marcelino Chipingue, que diz ter visto o seu nome manchado numa carta escrita em 2017, endereçada a várias entidades, em que os ativistas acusavam então o governador do alegado desvio de fundos que, segundo eles, estariam destinados à execução de projetos de eletrificação na Huila. Entre os acusados está o professor Francisco Jaime, conhecido ativista social do Lubango, que no início de junho corrente acabou nomeado administrador do bairro da Chavola. Para o Ministério Público estão em causa os crimes de ultraje ao Estado e injúria à autoridade. O advogado da acusação, Abraão Mulangui, pede que seja reposta a imagem do seu constituinte. Todavia, para a advogada de defesa dos ativistas, Marina João, estes agiram em prol dos seus direitos e pede a sua absolvição. Depois de ouvidas as partes, o Tribunal da Comarca de Lubango suspendeu a audiência
e agendou para 6 de julho a leitura e discussão dos quesitos e a leitura ainda do acórdão para 13 do mesmo mês. Em Angola, os jornalistas angolanos analisam a partir de hoje até amanhã em Luanda temas como a liberdade de imprensa e acesso às fontes de informação em Angola, experiências dos profissionais nacionais, assim como porque há casos ou porque há poucos profissionais dedicados ao jornalismo de investigação. A conferência começou hoje em Luanda, é a última de uma série de debates realizados nas províncias de Cabinda, Benguela, Lunda Sul e Namiba. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, diz esperar uma tomada de posição por parte dos jornalistas em torno destes temas. Figuras como Rafael Marques, a Carlos Rosado de Carvalho, Helena Leda, a Macoéria, participam na conferência, para a qual foram convidadas pessoas ligadas à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério da Tutela. O evento é uma iniciativa do Sindicato de Jornalistas e da Rádio Eclésia e termina, como dissemos, amanhã em Luanda. Ainda em Angola, o Bloco Democrático realiza a sua 4ª Convenção Nacional, vai ter lugar nos dias 2 e 3 deste mês, no qual será eleito o novo presidente do partido em substituição de Justino Pinto Andrade. Devido às limitações impostas pela pandemia de Covid-19, a Convenção terá 250 delegados provenientes das 18 províncias, enquanto delegados na diáspora, nomeadamente África do Sul, Portugal, Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido, vão votar a partir destes países. Concorrem à presidência do Bloco Democrático Américo Valentim de Jesus Vaz, Filomeno Vieira Lopes e Luís do Nascimento. Antes da marcação da convenção, o atual presidente do Bloco, Justino Pinto Andrade, renunciar em 2020 ao cargo por já ter cumprido o seu papel na política, segundo ele. E vamos aqui até à Guiné-Bissau, onde o Ministério do Interior diz que desconhece a lista de pessoas impedidas de sair do país. O Ministério disse que desconhece a existência de uma suposta lista com nomes de algumas figuras, entre elas políticos, juízes e empresários proibidos de sair da Guiné-Bissau. Falando à imprensa, o secretário de Estado da Ordem Pública, Alfredo Malu, disse que não é da competência do Ministério do Interior tentar impedir viagens, mas sim cumprir a missão de garantir a segurança interna dos guineenses. A nível do aeroporto e em todos os postos das fronteiras da Guiné-Bissau, não existe nenhuma lista que impeça viagens às pessoas, disse ele. Nós recebemos sim um documento do Tribunal Regional da Bissorá com nomes de pessoas impedidas de sair do país porque têm processos no Tribunal e foram imediatamente contactadas pelos nossos serviços. Os nomes das personalidades políticas e empresários anunciados não figuram nesta lista do Tribunal Bissorá, explicou aquele governante. Malu disse que se um dia receberem um documento do Ministério Público ou Tribunal, vão comunicar os visados primeiramente e não seria necessário esperá-los no aeroporto. Contudo, voltou a afirmar que não é da competência do Ministério do Interior impedir viagem das pessoas. A denúncia sobre a existência da chamada lista foi feita pelo deputado da bancada parlamentar do PAIGC e membro da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, Hélder Barros, que pediu à Comissão Especializada para a área da segurança para deslocar-se ao aeroporto internacional e saber quem foi o depositário daquela lista. Segundo ele, estão na lista Domingos Simões Pereira, Odete Macedo, Gerardo Martins e os juízes Rui Nene e Paulo Sanhá. Em entrevista à Voz da América, o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, confirmou ter sido informado da existência dessa lista. Este é um tema que nós vamos voltar na nossa emissão de rádio para mais detalhes. Ainda da África lusófona, Cabo Verde, o presidente da Guiné-Bissau visita o país na primeira quinzena de julho. Foi revelado pelo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, na sua página. A deslocação acontece antes da cimeira da CPLP, 16 e 17 de julho, e que terá lugar em Luanda. No início deste mês, o embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde pediu o apoio do presidente cabo-verdiano ao processo de integração dos trabalhadores guineenses no país e revelou que a visita do presidente Sissoko Embalo ao arquipélago já estava a ser preparada. A Embaixada da Guiné-Bissau em Cabo Verde estimou este ano que perto de 10 mil guineenses vivem e trabalham em Cabo Verde, mais de metade em situação irregular ou sem documentos, apesar das tentativas de legalização em 2011 e 2015. Ainda
Cabo Verde, receitas da taxa paga obrigatoriamente pelos turistas à sua chegada ao arquipélago caiu 95,3% de janeiro a abril, face a 2020 para 120 mil euros, devido à reduzida procura turística provocada pela pandemia do Covid-19, indicam dados oficiais. Apesar de alguma retoma turística no início do ano em Cabo Verde, essencialmente na Ilha do Sal, a receita com esta taxa de janeiro a abril, época habitualmente de maior procura por parte dos turistas europeus, manteve-se em níveis praticamente residuais. As receitas revertem para a realização de obras de reabilitação dos municípios que permitam melhorar a atratividade turística, bem como a promoção do país, a formação profissional, proteção do ambiente e segurança, entre outras. E já vamos falar do Brasil, onde há problemas para Jair Bolsonaro, mas vamos saber, entretanto, quem veio ter connosco aqui à nossa página neste Washington Fora de Horas. Temos connosco a Larva Manhamados, como eu já tinha dito, ele é um guineense que vive em Dakar, no Senegal. Temos o nosso amigo que está na Rússia e que usou o cirílico para escrever o nome dele. Ele diz que se chama Evaristo, Rússia que está com grandes problemas de infecções por Covid-19. Temos também aqui connosco o Francisco Vera, diz que está aqui do Southwest, creio eu, da Europa. Portanto, mais exatamente, Francisco, onde é que você está? Temos também Salmo Maier privado. Única coisa que ele pede é paz para Moçambique. Aliás, um pedido que é secundado, por certo, por todos nós. Temos também, desde Nampula, Moçambique, Ermito Cumbana, que nos envia saudações também para ele. Temos também José Adrianos, desde a Namíbia. Temos o Brumar Finde, diz: bom dia família, estou ligado a partir do Brasil, estado do Ceará, município de Acarapé. E é exatamente, vamos então aqui falar, como eu já disse, do Brasil, onde senadores acusaram formalmente o presidente Jair Bolsonaro de má-fé, isto perante o Supremo Tribunal. A acusação foi feita ontem e é por alegações de que Bolsonaro não conseguiu que um aliado fosse investigado por suspeitas de corrupção maciça na compra de vacinas Covid-19. O senador da oposição, Randolfo Rodrigues, um dos que intentam a ação, disse que o presidente não tomou qualquer medida depois de ter sido notificado de um esquema de corrupção gigantesco no Ministério da Saúde. Rodrigues é o vice-presidente de uma comissão do Senado que investiga a resposta pandémica da administração Bolsonaro. Na semana passada, a comissão descobriu acusações explosivas de que Bolsonaro sabia da suspeita de corrupção no negócio de 300 milhões de dólares do Brasil para a vacina Covaxin, de fábrica indiana, e que não interveio. Um congressista próximo dele, Luís Miranda, testemunhou que Bolsonaro lhe dissera que suspeitava que o esquema era obra de Ricardo Barros, que é um poderoso congressista, chefe da coligação de Bolsonaro na Câmara Baixa. Miranda disse que Bolsonaro lhe dissera, em março, que ordenaria à polícia que investigasse, mas nunca o fez. Um processo criminal contra Bolsonaro perante o Supremo Tribunal poderia levá-lo a ser afastado do cargo, embora o Procurador-Geral Augusto Aras, um aliado, tivesse de apresentar queixa. A pandemia do coronavírus, as alterações climáticas e a segurança alimentar estão na ordem do dia esta terça-feira no encontro dos ministros de negócios estrangeiros do Grupo de Nações do G20 em Itália. As conversações representam a primeira vez que os ministros se reúnem em pessoa desde 2019 e, segundo o Departamento de Estado, o secretário de Estado americano Blinken salienta a importância de trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios globais, um tema comum nos últimos meses, depois da administração Biden enverdar por um caminho de política externa fortemente centrado no reforço dos laços com os aliados. As reuniões desta terça-feira também consideram questões de desenvolvimento económico em África, incluindo equidade de género e oportunidades para os jovens, bem como esforços humanitários e direitos humanos. A Itália é a última paragem numa viagem europeia para Blinken, que inclui uma conferência sobre a Líbia na Alemanha, um encontro com o presidente francês Macron em Paris e teve também uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano.
A Tanzânia divulgou pela primeira vez em mais de um ano números sobre casos de coronavírus, confirmando 100 desde que a terceira vaga de infecções e 70 dos doentes estão a receber oxigênio. Segundo a presidente Samia Hassan, também anunciou ontem que a Tanzânia orçamentou 470 milhões de dólares para comprar vacinas contra a Covid-19. Hassan adotou diretrizes globais sobre a pandemia em contraste com o seu antecessor, John Magufuli, que morreu em março e que negava a existência da Covid-19. No Burkina Faso foram detidos dois suspeitos jihadistas, incluindo o comandante local, após o massacre no nordeste do país este mês, que matou pelo menos 132 pessoas, isto segundo o procurador público. Nesta terça-feira, o ataque à aldeia de Solan, na noite de 4 de junho, foi levado a cabo por rapazes adolescentes, crianças matando crianças, disse a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas Greenfield. O ataque foi o mais sangrento nos 6 anos de luta do Burkina Faso com insurretos jihadistas, que em 2015 começaram a invadir este estado do Sahel a partir do vizinho Mali. Segundo o procurador, a investigação mostrou que o ataque visava pilhar bens, sendo o saque a principal fonte de financiamento do grupo a que pertencem os dois arguidos, membros do grupo de apoio ao Islão e muçulmanos, a maior aliança jihadista do Sahel. E como dissemos numa das nossas manchetes, as missões de manutenção da paz das Nações Unidas a nível mundial preparam-se para possível encerramento na quinta-feira, caso a Assembleia Geral de 193 membros não consiga chegar a acordo sobre o novo orçamento de 6 mil milhões de dólares para o ano até quinta. Portanto, até quinta-feira terão que ter um orçamento. Alguns diplomatas responsabilizaram as mudanças nos procedimentos de negociação, as questões de logísticas e as duras conversações que colocam a China contra os países ocidentais pelo atraso, então, na obtenção de um acordo orçamental. E vão-me dar desculpa. Estas alergias têm estas coisas. Caso não haja orçamento até 30 de junho, o secretário-geral António Guterres só poderá gastar dinheiro para salvaguardar os bens da ONU e assegurar a proteção do pessoal e das forças de manutenção de paz. Neste momento há 12 missões de manutenção de paz da ONU, a maioria das quais em África e no Médio Oriente. Vamos voltar aqui à fala com os nossos amigos internautas, depois de me ter dado este ataque de tosse. O Lunei diz sobre o caso do presidente sul-africano, dizer que é um exemplo de democracia para ser seguido por toda a África, ninguém é superior à lei. E, infelizmente, em Angola as coisas são diferentes, o status político sempre falou mais alto. Gostaríamos então de saber o que é que os nossos outros amigos internautas pensam desta decisão judicial na África do Sul, que deu ao ex-presidente Jacob Zuma 15 meses de prisão por desrespeito aos tribunais. Temos também aqui o Etienne Domingos, que diz que haja paz em Moçambique. Temos também aqui Brumar Finda, diz se o MPLA é contra a corrupção, por que razão compra manifestações. Ora, isto deve ter a ver com o que se passou em Benguela. Temos também o Etienne Domingos, diz que está na Rússia, um guineense que está na Rússia, Voronezh, Rússia. Certeza que não pronunciei com a pronúncia russa, mas pronto, sabem onde é que eles estão. Temos também o Alexandre Samuel Camaleta, que está em Luanda, diz líderes partidários deveriam ser também responsabilizados, como outros cidadãos, aliás, sobre não cumprimento das medidas contra a Covid-19 e não apenas reunir com eles. Temos também aqui o Brumar Finda, que diz a fome e a humilhação contra o povo angolano estão longe do fim. E vamos voltar aqui ainda a notícias. Os Estados Unidos, a Irlanda e a Grã-Bretanha solicitaram reunião pública de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a região etíope de Tigray, devastada pela guerra, onde os combatentes rebeldes puderam entrar na capital regional, Mekelle. E segundo fontes diplomáticas, a reunião poderá ter lugar na sexta-feira. Acrescentaram as mesmas fontes, embora caiba à França, que deseja a presidência do Conselho de Segurança em julho, fixar uma data e horas exatas.
Desde que a guerra começou em novembro, o Ocidente ainda não conseguiu organizar uma sessão pública sobre o Tigre, com muitos países africanos, a China, a Rússia e outras nações a considerarem a crise um assunto interno etíope. O governo federal da Etiópia, recorde-se, declarou ontem, segunda-feira, um cessar-fogo unilateral em Tigre. A guerra em Tigre começou em novembro passado, quando Abiy, o primeiro-ministro, enviou tropas federais para expulsar a liderança regional dissidente, que acusou de ataque a instalações do Exército Federal. Ele prometeu uma vitória rápida, mas persistiram intensos combates em toda a região, por entre relatos crescentes de massacres e violência sexual generalizada. O último monarca absoluto da África foge em meio de protestos, diz a SABC da África do Sul. O rei Mswati III de Eswatini, a última monarquia absoluta da África, alegadamente fugiu do país enquanto protestos pró-democracia se tornaram violentos, de acordo com a SABC. Eswatini enviou soldados durante a noite para uma cidade industrial perto da capital para reprimir o protesto contra as autoridades, disseram os ativistas pró-democracia nesta terça-feira. Os protestos são geralmente raros em Eswatini, mas nas últimas semanas tem-se assistido a violentas manifestações antimonárquicas em algumas partes do país. As lojas foram saqueadas e incendiadas durante a noite em Matshapa, um centro industrial no extremo ocidental da capital, Manzini, de acordo com várias fontes. Na semana passada, o governo proibiu os protestos, tendo o comissário da Polícia Nacional avisado que os oficiais seriam tolerantes zero em relação às violações da proibição. As infecções Covid-19 em África irão provavelmente exceder os picos anteriores dentro de dias, sublinhando uma necessidade urgente de acelerar o fornecimento de vacinas e o financiamento à região, segundo afirmou a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgievi. Ainda os peritos da ONU acusam os instrutores militares russos e as forças da República Centro-Africana de uso excessivo da força, mortes indiscriminadas, ocupação de escolas e saques em grande escola. A Rússia rejeitou fortemente estas alegações. E vamos agora aqui aligerar, vamos aqui para o nosso trending das redes sociais, de dizer que hoje, 29 de junho, é o Dia Internacional dos Trópicos, que celebra a extraordinária diversidade dos trópicos, ao mesmo tempo que destaca os desafios e oportunidades únicas que as nações dos trópicos enfrentam. É uma oportunidade para fazer um balanço do progresso nos trópicos, para compartilhar histórias e experiências tropicais e para reconhecer a diversidade e o potencial destas regiões. O Dia Internacional dos Trópicos foi instituído em 2016. Esta semana, o Angola Saúde em Foco vai abordar o planeamento familiar e a nossa convidada é a doutora Eurídice Chongolola. Vamos falar de formas de acesso à informação, a importância do planeamento familiar para a mulher e para a família, isto porque o planeamento familiar não se limita a métodos de contracepção, mas sendo mais abrangente no que toca à saúde reprodutiva feminina. Se tem dúvidas sobre o que é o planeamento familiar, como funciona, como pode ser acompanhada, por exemplo, envie-nos as suas perguntas ou os seus comentários por mensagem, por escrito, ou em vídeo, ou também em áudio, para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Pode também inscrever-se para participar em direto, através dos números locais em Angola, o 932 348 698 ou 993 255 911. Portanto, não esqueça, sexta-feira vamos falar de saúde e planeamento familiar. No website da Voz da América, www.voaportugues.com, o conteúdo que chama a atenção dos nossos leitores é SADC aprova orçamento de 12 milhões de dólares para a força a ser enviada para Moçambique. De recordar que a SADC aprovou o orçamento de 12 milhões de dólares para enviar a força em estado de alerta para Moçambique, que vai ajudar o país na luta contra os insurgentes em Cabo Delgado. Não esqueça, um artigo que está a ser badalado no nosso site, voaportugues.com, onde pode ler mais sobre esta notícia. No WhatsApp ou sobre o WhatsApp, convidamos a que nos envie uma mensagem através do nosso número, +1 202 251 9466, se quiser receber notícias diariamente da Voz da América, e escreva
no título Notícias. No Google, rede social, as pesquisas é desporto, é o que está trending hoje. Começamos com o NBA, mais de 500 mil de pesquisas foram dedicadas ao quinto jogo entre os Phoenix Suns e os LA Clippers para as finais da Conferência Oeste. A vitória dos Clippers por 112 contra 102 para o LA Clippers torna as coisas mais equilibradas, embora os Suns ainda estejam em vantagem. Eles vão para o sexto jogo amanhã com o resultado de 3-2 a seu favor. Outro jogo que mexeu com as pesquisas no Google foi o França-Suíça, que resultou na eliminação da equipa da França, depois de uma disputa a penaltis. A equipa de Pogba e Mbappé ficou a meio caminho do campeonato europeu, com esses dois a serem protagonistas. Pogba por ter marcado o gol mais bonito do jogo, Mbappé por ter falhado o penalti que daria a vitória à Suíça. No Facebook, Cardi B, o assunto do momento, uma foto sua grávida com o parceiro Offset, abraçando-o, e a descrição que resumidamente diz que eles comunicaram, rezaram, ouviram um ao outro e Deus abençoou-os com uma pequena bênção. Valeu-lhe mais de 1 milhão de reações e mais de 50 mil partilhas. A rapper está grávida pela segunda vez e a felicidade está estampada nos seus posts. E assim, amigos, estamos a chegar ao final deste Washington Fora de Horas, em que nesta terça-feira, 29 de junho de 2021, teve convosco Ana Guedes. Foi um prazer tê-los na nossa companhia, um prazer tê-los sempre na nossa companhia, de segunda a sexta, 30 minutos de informação preparada pela equipa da Voz da América em português, para si, para vocês. Não se esqueçam, juntem-se a nós, digam-nos o que é que pensam de algumas das notícias que nós temos e também digam-nos como é que vai a cidade onde residem ou o país onde residem. Para todos vai aquele abraço da Ana Guedes, como sempre, estamos juntos. Então, até para a semana, fiquem bem, como sempre. Bye bye.